Queridos, este salmo ele é bastante conhecido, o Salmos 125. E se eu fosse trazer um tema, né, com relação aos salmos, eu gostaria de falar sobre vencendo os desafios da vida. Quando a gente olha, né, para a questão da vida humana, nós vamos perceber que a nossa vida ela é cheia de desafios. Esses desafios, eles percorrem a nossa vida, tanto na vida familiar, no trabalho, na vida sentimental e dentre outras áreas da nossa vida. Quem aqui nunca enfrentou algum desafio na vida? Quem aqui nunca passou por alguma situação adversa, que teve dificuldades, que teve momentos de dor, de luta? Quem nunca sentiu, por algum momento da vida, um certo desamparo? Muitas das vezes, nós nos sentimos assim, desamparados, mesmo estando ao redor de pessoas conhecidas, do nosso convívio, da nossa intimidade. Muitas das vezes nós sentimos este desamparo. Enfrentamos um desafio desse gênero. E esses salmos, irmãos, o 125, ele vai trazer para nós algumas lições de como podemos vencer os desafios da vida. Estes salmos que nós lemos, eles faz parte de um conjunto de salmos chamado Salmos de Romagem, ou também conhecido como Cânticos dos Degraus. É um conjunto de salmos que vai do Salmo 120 até o 134. Esse conjunto, eles são chamados Salmos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus. Por quê? A palavra romagem, ela vem de romaria. Aqui no Brasil é muito comum, principalmente entre os católicos, reunirem grupos ou caravanas de pessoas para fazerem romarias, ou seja, peregrinações para a Aparecida do Norte. Isso é chamado de uma romaria, esse ajuntamento de pessoas. Nesse caso aqui, esses salmos, esse conjunto, né, de salmos, ele faz referência a alguns judeus que eram estrangeiros e que não moravam em Jerusalém. E iam até em Jerusalém para participar das 3 principais festas judaicas, que era o Pentecoste, a festa do Tabernáculos e a tão famosa festa da Páscoa. Então, estes judeus que estavam distantes, né, que eram estrangeiros, se reuniam em grupos. E eles iam até Jerusalém, em romarias, em grupos. E nessas romarias que eles iam a pé, eles cantavam alguns hinos, que eram os salmos. E estes são os salmos que estes judeus peregrinos cantavam, rumo a Jerusalém. Por isso são chamados salmos de romagem ou cânticos dos degraus. Porque era comum os judeus, em suas peregrinações, cantar este salmo. E todo
conjunto de salmos que vai de 120 até o 134. E não é diferente com os Salmos 125. A maior parte desses salmos, meus amados irmãos, que são chamados salmos de romagem, eles vão tratar da vida cotidiana do povo de Deus. Este salmo também, dos judeus peregrinos, é um tipo de passagem. Ele evoca, né, ele mostra como se fosse uma passagem do povo de Deus nessa terra. E da mesma forma é conosco. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. Nós estamos aqui não por muito tempo, porque o nosso tempo aqui é breve. E esse salmo ele foi escrito com o fim de fortalecer e nos ensinar acerca dos desafios da vida. Ele fala como lidar com estes desafios. E o salmista aqui ele vai mencionar algumas lições que eu quero destacar aqui brevemente de como nós podemos vencer os desafios da vida. O salmista ele começa mencionando no verso 1 o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Como é que nós podemos vencer os desafios da vida? O salmista ele vai aqui evocar confiando no Senhor. Aqui o salmista ele está colocando em pauta a questão da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus não tem prazer naquele que recua, mas que permanece crendo, confiando que pode vencer todos os desafios acerca desta vida. Aqui, meus amados irmãos, o salmista, ele nos chama a atenção para que a gente venha depositar a nossa fé. Apesar das dificuldades, apesar das intempéries que a vida pode nos proporcionar. Talvez você aqui esteja enfrentando algum desafio. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece o que você está passando. E Deus te chama nesta noite a confiar, a depositar a sua fé nele. Porque os que confiam no Senhor serão como o quê? Como o monte Sião. E o que era o Monte Sião? O Monte Sião, irmãos, era uma cadeia de montes rochosos que formavam uma estrutura de rocha fortíssima. Nada poderia destruir esses montes, porque era uma cadeia de montes muito fortes. E nesse Monte Sião, ali estava uma cidade bem conhecida que era chamada Jerusalém. Foi onde Jerusalém foi construída, em cima de rochas desse monte. Era uma estrutura muito poderosa, muito forte. Sabe o que o salmista está dizendo? Assim são aqueles que confiam no Senhor. Eles são fortes. Ser como o Monte Sião não significa que, de certa forma, pelo monte ser forte, porque as rochas são poderosas, não significa que não venha abalar a estrutura. Não venha, de certa forma, assim, vir coisas externas que venham atacar o monte, atacar as rochas. Mas significa que vão permanecer inabaláveis. Assim é todo aquele que confia no Senhor. Ele permanece como o Monte Sião, cuja cidade, Jerusalém, está edificada, inabalável. Pode até atacar a estrutura, né, irmã Lourdes?
mas permanece inabalável. Ele permanece o quê? Para sempre. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de estabilidade, firmeza. A ideia é de que sempre contaremos com Deus. Por isso somos inabaláveis. Por isso você que se você depositar a sua fé de todo o seu coração, pode vir o vento que for, pode vir a tribulação que for, pode vir a enfermidade que for, mas você vai permanecer inabalável, porque você está confiando no Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. A ideia é de que, ano após ano, imagine só, irmãos, os judeus em suas peregrinações, porque eles vinham esses montes rochosos. Por isso que o salmista ele faz questão de mencionar aqui. Agora imagine só, ano após ano, romaria após romaria, peregrinação após peregrinação, em que os judeus faziam e os montes continuavam lá, inabaláveis. Assim é todo aquele que confia no Senhor. Ano após ano, dia após dia, ele está permanecendo inabalável. Aleluia. Aqui a gente aprende, a primeira lição é que quando a gente confia no Senhor, nós temos estabilidade. Estabilidade espiritual. Se você que adentrou aqui, ou que faz parte dessa igreja, você está assim, meio assim, instável na sua fé, é porque talvez você não esteja depositando toda a sua confiança no Senhor. E hoje, pela palavra, Deus te chama a confiar, a depositar, a ter a plena certeza nele, que se assim for, se você colocar toda a sua fé, você vai ser inabalável. Aleluia. Você terá estabilidade espiritual. Mas também o salmista, irmãos, ele continua prosseguindo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o verso 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O salmista aqui, no verso 2, ele vai dar continuidade àquilo que ele já vem falando no primeiro verso. Aqui ele está querendo mostrar que nós temos, que quando a gente confia no Senhor, a gente permanece inabalável. E que também temos a proteção de Deus. Jerusalém, irmãos, não era apenas uma cidade inabalável, por ter sido construída sobre montes fortes. Mas Jerusalém era uma cidade protegida, pois ela estava construída em cima dos montes. Mas que também estava ao redor dos montes. De maneira que esses montes formavam uma espécie de muralha, intransponível e protegida de ataques dos inimigos. Assim está o Senhor para com seu povo. Aleluia. Ele é a nossa proteção, a nossa muralha, que nada pode penetrar nessa muralha. Se você confia no Senhor, tenha certeza que você tem uma muralha impenetrável. Uma muralha que nada pode ultrapassar. Essa é a ideia. Assim é o Senhor para com o seu povo. Deus é a nossa muralha. Deus é a nossa proteção. E se você confia no Senhor, você tem essa proteção à sua disposição, ao seu dispor. Você tem essa muralha forte, rochosa e poderosa.
que eu acho interessante, irmãos, é que os montes eram tão encostados um no outro que não haviam nenhuma brecha nesses montes. Era impenetrável. Mesmo que os inimigos do povo judeu quisessem atacá-los, a muralha era intransponível, era impenetrável. O inimigo estava lá atacando, com seus dardos, com as suas flechas, querendo atear fogo, mas a muralha impedia do ataque ter êxito. Assim é todo aquele que confia no Senhor. O inimigo pode até atacar, o inimigo pode até enviar dardos, mas existe uma muralha intransponível. Existe uma muralha poderosa sobre a vida daquele que confia no Senhor. Por isso ele permanece para sempre. Aleluia. Sabe qual a ideia que também esse verso 2 traz? É que como a muralha, os montes eram impenetráveis, assim Deus nos cerca de todos os lados. Na proteção de Deus, irmãos, guarde isso. Na proteção de Deus, não há nenhuma vulnerabilidade. Aleluia. A proteção de Deus ela é tão poderosa que o salmista ele faz questão de usar esse exemplo para mostrar que todo aquele que confia nele tem essa proteção. É uma proteção que não tem vulnerabilidade. E nós temos proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Essa proteção não é uma proteção gradativa que vai aumentando, mas é uma proteção que sempre é contínua. Talvez você que entrou aqui esteja passando por uma crise no casamento. Talvez na vida sentimental. Em qualquer outra área da sua vida. E Deus te chama hoje a ter fé nele. Talvez você, por falta de fé, esteja abrindo uma brecha. Aí o inimigo está encontrando lugar para te atacar. Está encontrando brecha. Está encontrando espaço. Você está vulnerável. Mas nesta noite, Deus te chama a ter fé nele. Porque se você tem fé e confia nele, Deus vai ser a tua proteção. Deus vai ser a tua muralha. E por isso, nós temos a sua proteção, a proteção de Deus. E por último, nós temos também livramento. O verso 3 nos diz: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Aqui, irmãos, cetro, o salmista, quando ele faz questão de usar essa palavra cetro, ele está fazendo a referência a governo, a poder, a domínio, a pessoas que tinham o governo, o domínio, como por exemplo o rei Nabucodonosor. Era um homem que tinha domínio, que tinha um poder. E aqui quando o salmista ele usa essa questão de cetro, ele está falando justamente de pessoas que muitas vezes têm um poder, têm um domínio. Ou seja, as nações vizinhas, muitas das vezes elas estavam governando, oprimindo, através da guerra, o povo de Israel. E a Babilônia, junto com Nabucodonosor, oprimiu por um pequeno momento o povo judeu, o povo de Deus. Eles estavam sob o governo, o poder, o domínio. Cetro fala sobre isso. A promessa aqui que
que o salmista ele menciona aqui é que o domínio dos maus sobre os justos, dos arrogantes, Deus não permitirá para sempre na vida dos justos. Talvez você, no seu trabalho, esteja sendo oprimido, perseguido, humilhado, zombado, escarnecido, talvez às vezes dentro do lar, por algum parente, pelo marido, pela esposa. E a promessa aqui é que Deus não vai permitir isso por muito tempo. Deus não vai permitir com que os seus filhos, o seu povo, os justos, fiquem constantemente em momento de opressão. Porque imagina só, irmãos, vocês entram numa prova e nunca vai sair da prova. O que pode acontecer? O salmista ele evoca aqui. O justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Pode acontecer do justo sair do caminho, se desviar. Pode acontecer do justo não suportar por muito tempo a luta, os desafios da vida. E por isso, Deus diz, Deus não vai permitir essa humilhação para sempre na sua vida. Deus não vai permitir para sempre essa perseguição na minha e na tua vida. Porque você tem um Deus, que é a sua proteção, que é o seu livramento. Isso aqui é uma das promessas mais lindas, irmãos, desses salmos. Talvez você está passando por algo, por uma humilhação, por uma opressão. Mas eu quero te dizer nesta noite, à luz deste verso e desses salmos, Deus vai dar um basta nesta tua humilhação. Deus vai dar um basta nesta tua humilhação. Se você crê de todo o coração, Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para te dar escape. Deus é poderoso para te dar resposta. E é por isso, irmãos, e aqui eu encerro. Deposita a sua confiança no Senhor. Deposita a sua esperança no Senhor. Assim como fez Ana. Estava sendo oprimida pela circunstância, pelo desafio de não poder gerar. Porque o seu ventre estava fechado. Mas ela decidiu confiar no Deus Todo-Poderoso. Ela decidiu buscar aquele que pode resolver. E muitas vezes há coisas em nossas vidas, irmãos, que às vezes a gente acha impossível. Eu creio que Deus hoje pode gerar filho no ventre de mulher que é estéril. Eu creio. Porque o Deus que operou antigamente opera ainda hoje. O problema é que a gente não tem fé, não confia direito. Mas eu creio que o mesmo Deus que pode abrir a madre de mulher para que ela possa gerar, eu creio, pode fazer hoje. Ele cura câncer. Ele levanta pessoas no leito de hospital. Ele salva, ele visita muitas vezes aquele marido embriagado que chega em casa causando problemas. Confia no Senhor nesta noite. Como diz um hino que muitas vezes as irmãs cantam, confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais em mim. Amém? Agora essa oportunidade em nome de Jesus.